Fala pessoal, chegamos ao 6º episódio dessa primeira temporada do programa Olhares Juvenis. Meu nome é Felipe Davi, eu faço parte, junto com a pastora Andréia Fernandes, da equipe de redação da Flâmula Juvenil, que é a revista da Igreja Metodista para os adolescentes. E esse semestre nós estamos lançando a revista Crescer, que é inclusive o que tem norteado as nossas conversas aqui nessa primeira temporada. Nós temos falado a respeito da maturidade e do crescimento, da importância do crescimento. Essa conversa de hoje está localizada na segunda unidade da revista, que tem como objetivo discutir e pensar a maturidade cristã na perspectiva da igreja, essa maturidade coletiva, como nós podemos ser uma igreja madura. E hoje a gente tem uma conversa bem interessante, baseada ali na carta aos Gálatas. E o título da nossa lição é Gálatas, pode isso, Paulo? E hoje a primeira pessoa escalada para a nossa conversa é a Débora Gris, que é assessora de comunicação 1 da Confederação Metodista de Juvenis. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema muito importante da nossa igreja. É isso aí, para completar o nosso time eu vou chamar o Gabriel Mastrella, ele que é presidente da 8ª região, da Federação Metodista de Juvenis da 8ª região. Mastrella, seja muito bem-vindo. Oi, muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, para mais um assunto polemiquinho. A Débora e o Gabriel já sabem por que eu comecei usando esses termos relacionados ao esporte. Justamente nessa lição, a lição 6, a gente já começa a lição ali trazendo essa relação, uma analogia entre as regras esportivas e as nossas regras de fé, aquelas regras que baseiam a nossa vida como cristãos e cristãs. E o texto bíblico que nos dá norte nessa lição e vai dar norte na conversa também é o que está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Em todo o livro de Gálatas, principalmente nesse início, Paulo ele tem essa preocupação de esclarecer algumas regras para essa igreja, para esse povo que estava nessa igreja aí, porque parecia que eles estavam dando ouvidos a outros ensinamentos, a outras regras que não condiziam com a mensagem, o evangelho que ele tinha ensinado. Então Paulo ele traz assim algumas orientações, ele chama a atenção mesmo desse povo, e a partir disso eu queria te perguntar, Débora, o que desse texto bíblico te chamou atenção, que você gostaria de destacar para a gente? No texto dessa lição, no versículo 8, diz assim: mas ainda que nós ou um anjo do céu preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E eu acredito que o Marcelo vai falar um pouquinho mais sobre a palavra amaldiçoado e o que isso vai significar. Mas eu achei muito interessante que aqui Paulo ele está falando assim, não importa se sou eu que estou falando ou se vai ser outra pessoa que está falando, mesmo que seja eu que estou aqui ensinando a vocês e tudo mais, se isso foge daquilo que Jesus ministrou, se isso foge daquilo que Jesus falou aqui na Terra, nos deu como ensinamento, mesmo que seja eu falando que seja amaldiçoado, não provém de Deus e isso não está certo. Então, mesmo Paulo, ele se coloca nesse lugar, não importa quem for, não importa se for uma pessoa muito estudada, não importa, se foge daquilo que Jesus falou, então, que seja amaldiçoado, não é certo, está fora da doutrina da igreja, e a gente tem que seguir aquilo que Jesus nos ensinou. E eu achei isso crucial aqui. Muito legal. E a partir desse texto, a lição ela nos traz luz sobre a importância de nós termos uma maturidade doutrinária. Essa talvez seja a palavra-chave dessa lição, a questão da doutrina e de a gente ter uma maturidade doutrinária. Se a gente pudesse, a partir daquilo que vocês leram na lição e até do entendimento de vocês, traduzir o que essa palavra doutrina significa, como que vocês traduziriam? Começando por você, Débora. Doutrina aqui está querendo falar de um ensinamento. Doutrina é um ensinamento, é um guia, é uma doutrina, é um ensino para que alguém siga aquilo. Então, na lição ele deixa isso bem claro. Muitas vezes a gente tem essa ideia meio distorcida de doutrina, que hoje em dia essa palavra está muito manchada e tudo mais, mas a lição deixa bem claro, não, doutrina é um ensinamento, e é isso que a palavra quer dizer. A Débora falou sobre isso, sobre essa palavra doutrina estar um pouco manchada. Você concorda com isso, Gabriel? E se sim, qual que é a visão que você percebe que as pessoas têm sobre essa palavra?
Muitas vezes, hoje em dia, essa palavra ganhou um significado de restrição, por assim dizer. Doutrina é uma restrição do que eu posso e que eu não posso fazer, é algo que limita a minha vida, é algo que me impede de ser feliz, é algo que me impede de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Isso é uma doutrina, algo que me tira do caminho que eu gosto. Só que eu achei muito interessante que a revista nos traz uma ideia de que a doutrina são as linhas laterais do campo de futebol, que nada mais nada menos do que aquilo que nos impede de tirar a bola de jogo. Aquilo que simboliza pra gente até onde é jogável e até onde não é. Não é restrição. Nos indica o que realmente é liberdade pra gente. E aí, Gabriel, o texto bíblico ele não fala só sobre sobre as verdadeiras doutrinas, mas também ele fala sobre doutrinas falsas. É justamente esse chamado que Paulo traz, essa chamada de atenção para que aquela igreja, aquela comunidade olhasse as verdadeiras doutrinas e não as falsas. Pensando nisso, qual que é o perigo das doutrinas falsas? Para me auxiliar a responder essa pergunta, eu quero trazer a própria palavra, as palavras de próprio Paulo, nessa mesma carta de Gálatas, lá no capítulo 5, no primeiro versículo mesmo, versículo 1, Paulo fala assim pra gente: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. E eu creio que seja esse o principal perigo quando a gente trata a respeito de falsas doutrinas. O perigo da gente voltar para algo que já não é mais nosso. Porque o sacrifício de Cristo na cruz foi para tirar da gente todos os nossos pecados, para tirar todas as nossas amarras, as nossas correntes, para tirar tudo aquilo que pesava na gente. Tudo isso agora está com ele. Só que quando a gente cai nessas doutrinas falsas, a gente pega de volta todo o peso de escravidão que Cristo levou com ele e joga nas nossas costas de novo. E sem nem perceber, a gente começa a propagar mais falsidade. Porque assim como a Débora falou, as doutrinas são a base daquilo que a gente vive, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente expõe. Então, se as minhas doutrinas que eu sigo são falsas, o Cristo que eu vou expor vai ser um Cristo falso. O ID que eu vou cumprir vai ser um ID falso. A minha vida baseada em fé vai ser uma vida falsa. E isso é extremamente perigoso para a gente. É tão perigoso que Paulo, no início da carta, fala para a gente: galera, se alguém chegar aqui para vocês com algo que eu não tenha dito, que Jesus não tenha dito, que seja amaldiçoado. E esse anátema amaldiçoado nesse contexto significa que seja lançado para fora da igreja. Que essas doutrinas, essas pessoas que estão trazendo essas coisas, sejam lançadas para fora da igreja, porque dentro da igreja só tem espaço para o que é verdadeiro. Então, na minha visão do que a apostila trouxe para a gente, que a palavra traz para a gente, o perigo das falsas doutrinas é voltar a gente para um lugar que a gente já foi embora. E isso é extremamente perigoso. E no que o Gabriel estava falando, dessa coisa de que a gente estava conversando, de tipo assim, nós não somos filhos da escravidão, nós não somos mais escravos, nós agora somos chamados para sermos livres. Paulo ele faz uma comparação com Abraão, Sara e Agar. Então, Isaac é o filho da promessa. Isaac nasceu de Sara e ele nasceu livre. Mas Agar, com quem Abraão teve um filho também, ele nasceu escravo, porque ele era filho da escravidão. Agar era escrava. Ela estava fora ali das promessas que Deus tinha. Então, quando a gente esquece que, tipo, Jesus já libertou a gente, de que a gente não tem que mais viver nesse sistema, né, de sermos escravos de algo, e a gente decide nascer disso, então a gente se torna escravo realmente de uma série de leis e a gente nem sabe por que a gente está cumprindo elas. Mas quando a gente entende que o sacrifício de Jesus, ele nos liberta de tudo, a gente realmente nós somos filhos da promessa, como foi Isaac, e a gente é livre, né? A gente tem liberdade em tudo. Isso é muito legal. Muito legal. Agora, Gabriel Mastrella. E nesse episódio eu te chamei de Gabriel, eu te chamei de Mastrella, então agora eu vou te chamar Gabriel Mastrella. Para você, quais são os desafios, então, que essa lição traz para quem é juvenil? Olha, eu acho que esse desafio para o juvenil e para qualquer cristão no geral é permanecer. Mas para a gente focar mais nessa parte juvenil, eu quero trazer o tema do meu biênio como presidente, que está lá em Atos 2, 42.
E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para mim, esse é um dos principais desafios, permanecer na doutrina verdadeira. Mas não só permanecer, como também influenciar aqueles que estão ao nosso redor a seguir essa doutrina, a crer nessa doutrina. Claro que a gente não consegue convencer ninguém de que o evangelho é certo, de que o evangelho é bom. A gente simplesmente lança sementes e o Espírito Santo rega e faz crescer. Mas nós temos sim esse papel de influenciar, trazer aquelas pessoas ao nosso redor para essa esfera também. E além disso, é de extrema importância que a gente saiba discernir, diferenciar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E como que eu posso fazer isso? Tendo uma relação com Deus, porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Se a gente quer saber o que é verdade, a gente não precisa de nada mais do que uma relação com Ele e uma leitura da Bíblia. É tudo que a gente precisa para saber o que é verdade. Conhecer Ele, porque assim a gente sabe o que é e o que não é. E esses, para mim, são os desafios. Permanecer, discernir e influenciar. E para você, Débora Gris, quais são os desafios que essa lição apresenta para quem é juvenil? Eu tenho para mim que a doutrina, ela é o como. Eu resumi doutrina em como. Então, a doutrina é como a gente vai viver a nossa vida pessoal, a gente sozinho, como a gente vai viver em sociedade, na nossa igreja, como a gente vai fazer todas as coisas. É isso que a doutrina é para mim. E uma coisa que eu vejo muito na adolescência é gente que tem preguiça de pegar a Bíblia e ler, sabe? Mas não ler pedaços, mas ler ela de capa a capa. Por que isso é tão importante? Oh, meu Deus, isso é regra, eu preciso ler a Bíblia? Não, mas fica como desafio, porque isso aqui é o que vai falar pra gente como a gente vai viver. E a gente entender que isso aqui é como nós vamos lidar com as circunstâncias da vida e de que é daqui que as coisas que a gente precisa fazer, que as coisas que a gente precisa tomar cuidado, naquilo que a gente vai acreditar, naquilo que a gente vai deixar de acreditar, isso aqui que vai dizer tudo isso. Então, esse é o desafio. Precisa ler. Isso aqui é um manual, a Bíblia é um manual. A gente precisa entender o que isso aqui está falando e a gente precisa entender como a gente aplica a Bíblia nas nossas vidas, porque as doutrinas, elas estão aqui. Em vez de a gente buscar em outras pessoas, esperar, acreditar em revelações que Deus deu para outras pessoas, por que a gente não acredita nas revelações que Deus deu para a gente? Então, esse é o maior desafio, precisa ler. Sem mais nem menos. Muito legal isso que você fala, Débora. Eu acho que, de fato, isso precisa ser uma preocupação nossa, de entender. Na nossa lição, a gente até aborda um pouco isso, sobre como que, então, a gente vai conseguir entender a verdadeira doutrina. É por meio do estudo da palavra. E se você quer um material, quero aproveitar aqui e falar, se você quer um material para te ajudar nesse estudo, para te ajudar a aprofundar nesse conhecimento de Jesus e da palavra dele, nós temos aqui para você que é adolescente, que é juvenil, a revista A Flâmula Juvenil, que nesse primeiro semestre de 2021 tem um tema crescer, pensar a maturidade cristã, o crescimento espiritual, e é um material que pode ser usado tanto na escola dominical, grupo discipulado, e ele tem, de fato, toda essa fundamentação bíblica, todos os estudos têm um texto bíblico, e traz esse contexto para que a gente possa entender e clarear a nossa entendimento sobre o texto e aqui a mensagem do Evangelho, e você pode encontrar esse material no formato físico, no formato digital, no site da Angular Editora. Então, que você aprofunde nesse assunto, tudo que a gente conversou aqui foi só um pequeno spoiler daquilo que o material traz. Quero agradecer demais aí essa oportunidade de conversar com vocês e quero deixar aí essa palavra final para vocês deixarem, se despedirem de quem nos assistiu até aqui. Tchau, gente. Falou, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entender um pouco mais sobre doutrina, que é um assunto tanto quanto extenso e chato para quem é juvenil, né? A gente acha chato, não tem problema achar chato, porque realmente é meio chatinho de entender, mas quando a gente entende, a gente vê a importância que tem. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Lembrando que é importante você conhecer as doutrinas da Igreja Metodista também, a forma como a gente interpreta a Bíblia. Isso você consegue com a ajuda dos seus pastores.
bispos, você tem, né, acesso a eles, peça ajuda, entenda como a igreja metodista funciona, isso é muito essencial. E é isso aí, foi muito bom estar aqui com vocês, até a próxima. E lembrando que nosso próximo encontro é para falar sobre a primeira carta aos Coríntios, cuidando da nossa tradição. Será que tradição tem alguma coisa a ver com adolescente? Vamos conversar sobre isso no nosso próximo encontro e até mais.